Bom, olha, já está gravando então. Boa tarde a todos. É, eu entrei em contato, né, pelo e-mail institucional com o grupo, né, que é um grupo de pesquisa lá na Escola de Engenharia de São Carlos, né, que é uma escola tradicional, né, de engenharia, a primeira escola de engenharia, parece que do Brasil, se não me engano, não é isso? E aí o grupo, a pessoa responsável pelo grupo se colocou, respondeu o meu pedido, né, de que a gente pedia, solicitava que eles viessem fazer uma apresentação dos trabalhos do grupo e o que é possível trazer de inovação e de entendimento na área de pesquisa em resíduos para a nossa cidade. E aí apresentaram para o Túlio e o Túlio se voluntariou para estar nessa primeira parte, né, fazendo essa interlocução conosco e trazendo os estudos que a universidade tem feito e o que o grupo de pesquisa dele tem desencadeado. O grupo se chama NEPER, né? E o Túlio é um representante, ele é um engenheiro ambiental, pelo que eu pude levantar, tem mestrado, né, nessa área e está fazendo doutorado e integrante desse grupo, né? Então o Túlio tem uma apresentação para trazer para nós. Nós já colocamos para ele que ele tem esse espaço para falar. Então é um primeiro momento, uma primeira conversa, que depois deve desdobrar, e isso faz parte das atividades do Conselho do Meio Ambiente, que é estar trazendo, né, e propondo convênios da Prefeitura ou do próprio Conselho, propondo acordos de cooperação com as demais entidades e representatividade na sociedade, que seja dos núcleos universitários ou coisa do gênero, né? Então foi nesse intuito que eu me coloquei em contato, né, institucionalmente, e aí por isso nós trazemos o Túlio aqui hoje para ele poder ter esse momento de fala. Túlio, quem acompanha a reunião são os membros do conselho, tá? O professor Aguinaldo Vidali, ele é membro aqui da nossa cidade, né, um professor, né, também, e ele é da Câmara de Vereadores, ele é um vereador eleito aqui na nossa cidade e faz parte da Comissão de Meio Ambiente, tá? A Rosali Teixeira de Jesus, que você vê aqui, ela é hoje do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, da Prefeitura de Francisco Morato, né? Ela é suplente, né, do chefe do departamento, mas eu creio que ele também deve estar acompanhando tudo ali, porque eles estão tudo lá dentro da prefeitura, tá? Então é da parte institucional da prefeitura, do poder público, eles fazem essa representação. Nós somos representantes da sociedade civil. Eu sou professor aqui na cidade, além de professor, eu sou engenheiro de produção, tá? E estou na presidência do conselho, né, por 2 anos. Aí estou aqui como presidente, direcionando os trabalhos e tentando trazer as melhores ações e possibilidades para a cidade. A Indira Pérez, que você vê aqui, é a nossa secretária, também membro da sociedade civil e uma ativista na área de cuidados e proteção animal, tá? Ivanete Costa é uma funcionária também da sociedade civil, representante. Aqui nós temos a Verônica, né, que está como pedagogia pai, também é da sociedade civil, e o Silvio Leandro, ele é também do poder público da área da saúde, tá? Então é com essas pessoas que você está falando nesse momento. Nós tínhamos o participante que foi convidado a participar, que é um empresário na área de transporte de resíduos na cidade, que a gente tem chamado para essa interlocução, tá? Mas aí, infelizmente, eu creio que ele optou por não continuar, porque parece que ele saiu. Tá bom? Aí você tem esse momento para se apresentar, são 2h12, tá? Então até umas 2h30, 2h35, você veja aí, depois a gente gostaria de colocar algumas questões, né? E aí, como eu falei para você, você fica à vontade. A nossa reunião tem duração de 2 horas, mas você terminando essa parte, aí depois são formalidades do funcionamento do conselho, a gente vai fazer aprovação de ata, etc., que de repente não tem interesse para você ficar acompanhando essas coisas, tá bom? Aí a palavra é sua. Tá bem, boa tarde a todos e todas, boa tarde aos conselheiros e conselheiras. É um prazer estar aqui representando o NEPER, é o Núcleo de Estudo e Pesquisas em Resíduos Sólidos. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar minha tela, tá bom? Para que vocês acompanhem a minha apresentação, ok? Perfeito, vocês estão vendo minha apresentação, certo? Sim, tá perfeito aqui, Túlio. Tá ótimo, então. Então eu vou iniciar. Inicialmente eu vou me apresentar rapidamente,
Depois eu vou trazer alguns elementos um pouco mais conceituais, mais coisa rápida, só para que a gente consiga falar a mesma língua e para que eu consiga expor para vocês de onde a gente parte, de onde o nosso núcleo parte para a compreensão do que são os resíduos sólidos no Brasil e como a gente entende que deve ser a gestão integrada e o gerenciamento desses resíduos, ok? Então, eu sou engenheiro ambiental formado aqui pela Escola de Engenharia de São Carlos, a USP. Fiz o mestrado também aqui, onde eu estudei os planos municipais de saneamento básico e planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Hoje eu trabalho no doutorado aqui e atuo como consultor ambiental e perito ambiental há 10 anos já. Então, desde que eu me formei, eu tenho uma empresa e também trabalho na área. Bom, eu estou representando aqui o nosso núcleo, o NEPER, e o intuito hoje é trazer um pouco das boas práticas para o planejamento, para a gestão e para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e resíduos da construção civil, ok? Então, o meu intuito, e trazendo como resposta ao convite do João Matias, a minha ideia hoje é tentar trazer algumas possibilidades de parcerias que vocês no conselho possam fazer com o núcleo, ok? Bom, então aqui brevemente apresentando quem é o nosso núcleo, onde vocês podem encontrar as nossas publicações. Então nós temos um site, nós podemos ser encontrados no LinkedIn também, no Facebook, hoje nós temos Instagram também, e no nosso site, além de divulgar os nossos simpósios e as nossas publicações, nós temos um documento que chama-se Produção Bibliográfica do NEPER, e ele traz um resumo curto, o título é um resumo curto de todas as publicações já feitas pelo NEPER em um período de 12 anos. Então o NEPER vai bater 15 anos de vida, então os últimos 3 ainda não estão compilados, mas é um núcleo já bastante consolidado, coordenado pelo professor titular da USP, Valdir Schauch. O professor Valdir é uma das excelências na discussão de gestão e gerenciamento de resíduos no país, ok? Bom, então, brevemente, eu vou trazer aqui para vocês o que embasa todas as nossas pesquisas. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz a compreensão de que os resíduos sólidos são o conjunto de todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante das atividades humanas em sociedades. Então, tudo que é descartado por nós dentro do convívio da sociedade humana pode ser entendido como resíduo sólido, seja ele possível ou com potencial capacidade de reutilização ou reciclagem ou não. Então, tudo que aquilo que não é mais útil para alguém, seja esse alguém um indivíduo, seja esse alguém uma prefeitura, seja esse alguém uma empresa, seja esse alguém uma clínica veterinária, um hospital, uma clínica de tatuagem, seja esse alguém quem for, para aquele alguém não sendo mais útil, aquilo que é gerado é um resíduo sólido, é tido como resíduo sólido. E existe um outro conceito que também é importante da gente compreender, que é o conceito de rejeitos. Os rejeitos são os resíduos sólidos, eles podem ser entendidos como um tipo de resíduos sólidos, que depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento ou recuperação, já não possuem mais uma opção ou não são mais viáveis para reaproveitamento ou recuperação energética ou reciclagem e devem ser encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada. Então, os rejeitos, eles são aqueles resíduos que devem ir para aterro sanitário. Hoje, nós encaminhamos praticamente tudo para aterros sanitários ou lixões. E boa parte do que nós geramos pode ser reaproveitado, pode ser reutilizado de várias formas diferentes. E aí eu vou tentar trazer um pouquinho disso aqui hoje. Então, essa é a principal diferenciação de conceitos que a Política Nacional traz. Os resíduos sólidos, eles possuem valor econômico e podem ser revalorizados, enquanto os rejeitos, eles não possuem valor econômico e precisam ser dispostos adequadamente, ok? Em aterros
sanitários, não em lixões. Bom, a política também traz dois conceitos. O conceito da gestão integrada e o conceito do gerenciamento. Esses conceitos são bastante importantes para a gente compreender se a gente está numa esfera administrativa, numa esfera de gestão, ou se a gente está numa esfera operacional. Então, a gestão é exatamente o conjunto de ações voltadas para buscar soluções para problemas existentes. Ou seja, estamos na esfera de planejamento, na esfera política, enquanto o gerenciamento é o conjunto de ações exercidas. Então, é o conjunto de sistemas operacionais. Então, é importante entender tudo isso. Um gerenciamento só vai funcionar bem se existir uma gestão integrada que o planejou. E a contrapartida também. Uma gestão integrada, ela só vai ter frutos e ela só vai trazer benefícios para a sociedade se existir um gerenciamento. Senão ela planejou e nada foi feito. Ok? Então, esses dois conceitos são bastante importantes também. Eu trago aqui agora uma figura que apresenta a classificação dos resíduos da política nacional. Então, quando a gente fala de resíduos sólidos, nós estamos falando de uma gama muito vasta de tipos diferentes de resíduos. Resíduos de limpeza urbana, que é poda, capina, varrição. Os resíduos domiciliares, que são aqueles gerados nas nossas residências. Os resíduos de saneamento básico, do serviço de saneamento básico, gerados nas estações de tratamento de água e de esgoto. Os resíduos de transporte gerados nos aeroportos e assim por diante. Resíduos industriais, resíduos de serviços de saúde, os resíduos de mineração. Então, percebam que existe uma gama muito grande de diferentes tipos de resíduos. E alguns desses resíduos são de responsabilidade do titular dos serviços, ou seja, do poder público, enquanto outros são de responsabilidade do gerador. Hoje vou trazer e aprofundar um pouco para vocês estes resíduos aqui. Os resíduos sólidos urbanos, ou seja, compostos pelos resíduos de poda, capina e varrição, e pelos resíduos domiciliares, gerados nas nossas residências, e os resíduos da construção civil, aqueles resíduos gerados em obras, construções, demolições. Então, esses resíduos são de substancial importância para a gente, e uma pena que o colega aí da iniciativa privada acabou saindo, porque seria interessante para ele acompanhar essa conversa também e poderia contribuir com a experiência dele. Bom. Deixa eu só informar, dois representantes da sociedade civil que trabalham com resíduos estão aqui presencial, tá? O Renato e o Fernando, tá? Eles estão aqui com a gente. Bacana, muito bacana. Acho que as intervenções deles vão ser bastante interessantes até para a gente compreender o diagnóstico do município. Bom, a política nacional, ela também traz, continuando, qual que é a prioridade da gestão integrada, ou seja, o que eu devo priorizar, o que eu, poder público, devo priorizar nessa cadeia em todas as possibilidades do que fazer com os resíduos. Então, a principal prioridade a ser tomada é a não geração. Então, nós temos que munir esforços e fazer com que seja prioridade a gente não gerar resíduos. Depois disso, a redução. Se eu não conseguir não gerar, eu preciso reduzir o que está sendo gerado. Posteriormente, eu vou reutilizar aquilo que for possível de se reutilizar. E só depois, se eu não conseguir não gerar, não reduzir, não reutilizar, eu vou reciclar. Muitas vezes, o poder público acaba jogando esse sistema operacional da reciclagem lá para cima e prioriza a reciclagem acima de tudo. A reciclagem ela é fundamental, mas a gente tem que, antes dela, priorizar estes outros. Depois, eu vou garantir o tratamento dos resíduos que não podem ser reciclados e, por fim, eu vou dispor, final e ambientalmente adequada, apenas os rejeitos. Então, essa é a prioridade da política nacional. Eu só vou dispor em aterro os rejeitos. Então, o nosso intuito, as nossas oportunidades e os nossos desafios, a nossa perspectiva está nesse sentido. Os desafios é que nós precisamos minimizar a disposição final e precisamos maximizar a não geração de resíduos sólidos. E assim por diante. Okay? Então, é bastante importante ter em mente essa ordem de prioridade, porque ela é o nosso norte. Bom, nesse sentido, eu vou falar um pouco de planejamento.
E aí, quando eu falo de planejamento, eu entendo que o órgão Conselho Municipal de Meio Ambiente é um órgão consultivo importantíssimo para articular diferentes atores sociais em prol de um planejamento com vistas ao desenvolvimento sustentável para o município. Então, nesse sentido, é fundamental que um município possua o seu plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Antes de fazer essa conversa com vocês, eu entrei hoje de manhã nas bases do governo do estado e, pelo menos nas bases que têm dados até 2018, o município de Francisco Morato apresentava a não existência de plano municipal. Então, vocês podem me confirmar se eu estiver errado, mas aparentemente o município não tem plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. E o plano ele é fundamental, e ele é importantíssimo para fazer com que a roda ande de fato. E para fazer com que os diferentes atores sociais se intercomuniquem. O plano ele busca estabelecer essa estruturação do setor público na gestão de resíduos sólidos. Ou seja, isso é muito importante. Então eu entendo que é um papel fundamental enquanto sociedade civil forçar e garantir, incentivar com que o município tenha esse instrumento. Além disso, o plano tem um horizonte de planejamento de 20 anos, ou seja, ele vai olhar qual que é o cenário que a gente deseja para o nosso município. Daqui a 20 anos, para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, como que a gente quer Francisco Morato? Qual que é o município que a gente espera? Então, esse horizonte de planejamento ele é importante para, de fato, nos trazer um norte. São previstas revisões a cada 4 anos, ele garante acesso a recursos da União, então isso é fundamental. Existem muitos e muitos editais federais e estaduais que garantem financiamento público para os municípios, para projetos, e que o município só pode pleitear e só pode disputar esses recursos se ele tiver o plano. Se ele não tem o plano, ele nem disputa, ele nem pode discutir ou pleitear ou tentar entrar em contato. Então, é pré-requisito para muitos recursos. Por isso, eu destaco isso. Além disso, existe um elemento fundamental que eu ressalto sempre em todas as palestras que eu dou. O planejamento que nós estamos falando é um planejamento de Estado e não um planejamento de governo. Então, se eu estou aprovando no meu município um PMGIRS, né, um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos, um PMGIRS, no governo do prefeito X, aquele não é um plano do governo do prefeito X, ele é um plano do município, ele é um plano de Estado. Quando o governo mudar, se o governo Y vier daqui 2 anos, ele precisa continuar mantendo e cumprindo o plano. E o prefeito W, que virá depois, também precisa continuar garantindo e fundamentando com que o plano saia do papel. Então, nós estamos falando de planejamento de Estado e não planejamento de governo. Isso é importante também. Além disso, existe um conteúdo mínimo que deve ser seguido. E a estrutura básica do plano, que é como eu defendo a estrutura do planejamento ambiental, ela consiste num diagnóstico, que nada mais é do que a fotografia da realidade, a fotografia da situação atual do município, a gestão e de todos os tipos de resíduos, perdão. Então, essa fotografia é para todos os tipos de resíduos, todos aqueles que eu falei lá em cima. Resíduo da construção civil, industrial, serviços de saúde e assim por diante. Então, ele não pode falar só de domiciliar, tem que falar de todos os resíduos. Logo depois desse diagnóstico, quase que como numa consulta médica, nós nos encaminhamos para o prognóstico. Ou seja, com base nessa fotografia, qual que é o município que nós queremos lá na frente? Então, quais são os cenários possíveis especificamente para aquele meu município, para as características daquele meu município? Então, percebam que não é uma receita de bolo. Cada município vai ter seu cenário construído de forma diferente. E a partir desse cenário desejável, esse cenário que nós almejamos alcançar, nós estabelecemos quais são os objetivos e quais são as metas para este plano. Posteriormente, digamos assim, que no diagnóstico eu estou em onde nós estamos. No prognóstico, eu estou em onde nós queremos chegar. E no planejamento estratégico, a terceira etapa, eu vou dizer como nós fazemos para chegar naquele cenário e para alcançar aqueles objetivos e aquelas metas. Então,
o planejamento estratégico vai contar com um plano de ações, com um plano de ação e emergência para casos de contingência e um plano de monitoramento do próprio plano. Essa é a estrutura básica do planejamento ambiental. Porém, eu faço um destaque aqui para um elemento fundamental, crucial e que eu sempre vou defender, que precisa nortear o planejamento público, que é, transversalmente, existir participação e controle social. O plano ele precisa ser técnico? Como precisa. O plano precisa ser feito por profissionais e por técnicos capacitados na área de gestão de resíduos? Precisa. Mas, além disso, além de ser técnico, ele precisa ser participativo, garantir com que a participação de fato ocorra. E não seja só pro forma, fazer uma audiência pública lá no fim e a prova sem ninguém participar, sem não articular com as diferentes camadas da sociedade. E o Conselho Municipal é um ator fundamental e crucial para também garantir esse processo de participação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Está disponível no site da Prefeitura do município de São Carlos. Para a gente foi um prazer substancial conseguir elaborar, junto na coordenação do professor Valdir Schausch, o NEPER conseguir participar e elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de São Carlos. Então, São Carlos até 2020 não tinha um plano municipal, um município que é referência na gestão de resíduos não tinha, e nós conseguimos um contrato junto à Prefeitura e junto à FIPAI, que é a fundação da USP, construir e elaborar esse plano. O plano existe, está rodando, e o CONDEMA, aqui é CONDEMA, o nome é CONDEMA, que seria similar a vocês, o CONDEMA aqui ele foi fundamental no processo e ele está sendo fundamental agora, porque eu fui equipe técnica. Eu terminei o plano e acabou o meu trabalho técnico. O CONDEMA está fazendo o plano rodar, está fazendo o plano sair do papel. O que eu costumo ver em muitos municípios são planos de 600, 700, 800 páginas que ninguém lê, que fica guardado, engavetado. Isso não é o que a gente quer. O que a gente quer, o que a gente prioriza é um plano que dialogue com a sociedade e saia do papel. Bom, então, falei um pouco do planejamento, vou partir para a gestão integrada. Quando a gente fala de resíduos domiciliares, o que comumente vem na nossa cabeça? Eu pego o meu saco de lixo da minha casa, da minha residência, e vou colocar no portão da minha casa, vou colocar na cesta de lixo. Então, eu estou acondicionando, estou fazendo o acondicionamento desse material, desse saco de lixo. A maior parte das pessoas coloca lá, vê o caminhão passar e não sabe para onde vai. Mas, idealmente, esse resíduo deve ir para a coleta regular, e a partir da coleta regular, ele é encaminhado para um aterro sanitário. O aterro sanitário é o objeto e o projeto de engenharia que garante a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, em especial dos rejeitos, né? O lixão não pode, em hipótese alguma, existir. Então, na maior parte dos municípios, o fluxograma e a estratégia de gestão é só essa. Mas existem municípios que têm estações de transbordo, onde o resíduo fica um tempo parado por lá. Porém, além dos resíduos que vão direto para o aterro sanitário, existem outras possibilidades, como a coleta seletiva. A coleta seletiva vai fazer a coleta exatamente dos resíduos passíveis de reciclagem. Esses resíduos vão ser encaminhados para uma triagem dos materiais e, quando essa triagem é feita, você vai ter os resíduos recicláveis e um rejeito, né? Aquele material que está sujo, aquele material que não tem valor econômico, aquele material que não tem mercado para ser vendido. Esse material ele pode ser encaminhado para a recuperação energética ou pode ser encaminhado para o aterro sanitário. E a reciclagem é feita apenas dos resíduos passíveis de reciclagem, ok? Então, muitos municípios também têm essa construção e essa estrutura. Muitas vezes feito pelos catadores autônomos, que são a base da pirâmide e são fundamentais na garantia da reciclagem. Os catadores autônomos não podem viver à margem da sociedade como eles têm sido tratados e num processo de invisibilização. Os catadores e catadoras são fundamentais para garantir a reciclagem no país como um todo.
Então, muitos municípios têm essa estrutura ou por catadores informais ou ainda por cooperativas de catadores. Uma iniciativa bastante interessante. Existem alguns outros municípios também que são empresas privadas que fazem esse sistema. Porém, existe uma terceira via que eu destaco sempre, que muitas vezes é deixada de lado ou não é observada pelo poder público, que é a coleta dos resíduos sólidos orgânicos. Cerca de 50% do que a gente gera nas nossas residências é resto de comida. E esses resíduos sólidos orgânicos, eles podem passar ou por um processo de compostagem ou por um processo de biometanização. É um processo em que você vai degradar esse resíduo e gerar metano para a recuperação energética. Processo também bastante interessante. Bom, então, fomento e destaco a importância dessa estrutura e de compreender essa estrutura de etapas, ok? Partindo um pouco para o gerenciamento, eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. O João tinha pedido para eu trazer alguns exemplos e vou tentar apresentar rapidamente aqui. Então, um exemplo interessante é pensar uma central de resíduos que seja de fato integrada. Então, que tenha uma área de triagem, que tenha um galpão, que tenha uma área para compostagem, uma área para resíduos verdes de poda e capina, uma área para resíduos da construção civil, RCC, em que esses resíduos vão ser triados. Então, ter uma central municipal é um caminho bastante interessante. Então, por exemplo, ter uma unidade de manejo de galhos e madeiras. Então, eu tenho todas as galhadas e madeiras que são que advêm da poda e da capina do meu município podem ter recuperação, podem virar adubo, podem virar condicionante de solo, ok? Ou eu posso ter uma compostagem industrial também, feita numa estrutura bem consolidada. E outra alternativa, além da compostagem, é, como eu disse, a biometanização. É um processo mais caro, mas um processo que traz um retorno bastante interessante também para geração de energia. A compostagem também pode ser feita de forma descentralizada, e eu defendo que ela seja, inclusive. Nós podemos fazer a compostagem nas nossas casas, com minhocários. Já existem diversos tipos de minhocários sendo vendidos. Se você digitar no YouTube, composteira caseira, você vai ver uns 800 vídeos ensinando a fazer uma composteira caseira com potes. É super simples de fazer, eu tenho aqui na minha casa, funciona super bem. Não dá cheiro, não dá mosquito, é só controlar bem, saber o que coloca. Então, funciona super bem e as plantas agradecem. E o aterro sanitário também. A gente aumenta a vida útil do aterro sanitário, reduz custos de disposição de resíduos e de transporte, só tem vantagem. Bom, agora eu vou trazer um outro elemento, trouxe boas práticas, e agora eu vou mostrar para vocês algumas práticas que surgiram a partir de um diagnóstico bastante negativo. Estou falando do município de São José do Rio Preto, bem no interior aqui. O município, em 1997, fez um levantamento de mais de 1.400 pontos críticos, ou seja, pontos com descarte irregular de resíduos, e todos os municípios do país têm um diagnóstico similar. Todos os municípios do país têm áreas de bota fora e áreas de disposição irregular de resíduos. Então isso é um desafio comum do Brasil, ok? Além disso, 17 áreas de bota fora, áreas grandes, com muito entulho, com muito resíduo da construção civil. Bom, esse era o cenário. O que o município fez? Então, aqui uma fotografia, aliás, algumas fotografias da época, da quantidade de resíduos, da questão social que envolve essa disposição de resíduos, dos vetores que podem ser atraídos e assim por diante. Bom, em 2001, o município começou a se planejar, e isso é fundamental, o planejamento é fundamental. Então, elaborou um programa de gerenciamento, ou plano de gerenciamento, e criou, então, pontos de apoio provisórios para que os munícipes, não os grandes geradores, mas para que os munícipes pudessem levar os seus resíduos até esses locais. Então percebam que ainda uma estrutura bastante rudimentar, mas que garantiu minimamente um controle maior dessa situação. Em 2003, esse projeto evolui para os pontos de apoio ou PEV. Esse é um termo que muitos municípios utilizam, PEV, ponto de entrega voluntária,
ou ainda LEV, local de entrega voluntária, ou ainda ecoponto. Muitos municípios usam o termo ecoponto também. Todos esses termos, ponto de apoio, PEV, LEV e ecoponto, estão falando sobre a mesma coisa, ok? As diferenças é que alguns recebem resíduo reciclável, alguns não recebem nenhum tipo de resíduo, alguns são só para resíduo da construção civil, e isso vai variar de município a município. Então, em 2003 e 2004, foram construídos esses pontos de apoio, ok? E, além dessa construção dos pontos de apoio, o município investiu numa central de triagem e reciclagem de resíduo da construção civil. Então, percebam uma estrutura relativamente simples do ponto de vista de engenharia, mas que garante a britagem e a quebra do material da construção civil e a triagem. Ou seja, esse material ele é separado de acordo com o tamanho, a granulometria das pedras. Então eu posso ter pedra amarrotada, posso ter brita 1, pedrisco, areia grossa, então eu vou ter diferentes produtos. Ou seja, uma usina. A partir do resíduo da construção civil, o município criou uma produção de brita, extremamente útil. Logo depois, o que o município fez? O que eu vou fazer com essas britas? Construiu uma fábrica de artefatos recicláveis de concreto. Ou seja, ele utiliza esse material para reciclagem e construção de artefatos, como bloquetes, como tubulações, bancos de praça. Então, o próprio município faz isso. E o próprio município deixa de gastar comprando esse tipo de equipamento e garantindo infraestrutura urbana por meio de recapeamento e pavimentação primária das vias. Ok? Aqui, por exemplo, é o material separado que é solo, que é mais próximo ao solo. Então, essa aplicação em vias rurais, por exemplo, vias que não estão pavimentadas, traz uma vantagem significativa. Hoje o município tem 18 pontos como esse. Essa é a estrutura de um ponto lá em São José do Rio Preto. Aqui tem um vídeo super rapidinho, mostrando como se nós estivéssemos entrando em um desses pontos. Aí percebam que tem a identificação do ponto, uma guarita e uma área para um trabalhador ficar alocado. O que é permitido, o que é proibido de ser colocado. O munícipe, ele sobe a rampa com o automóvel dele, com o carro dele, ele sobe a rampa e cada uma das caçambas vai receber um tipo diferente de resíduo. Então, eu trouxe madeira, eu vou colocar em uma caçamba. Eu trouxe pó de capina, eu vou colocar em uma outra caçamba. Eu trouxe agregado de cerâmica, vou colocar em outra caçamba. E assim por diante. E além disso, uma segregação também de materiais passíveis de reciclagem, como plástico, pneu, pilha, bateria também pode ser recebido, resíduos passíveis de logística reversa também, e assim por diante. Bom, depois, um próximo passo que o município fez, então percebam que são passos, ou seja, são metas, você vai aos poucos, né? Foi modernizar, então ele instalou câmeras nessas localizações para evitar que o lugar fosse arrombado, que as pessoas entrassem, ou ainda que existisse disposição irregular de resíduos. Então, hoje existe um sistema todo monitorizado. Logo depois, para diminuir e como um instrumento de controle e fiscalização, percebam só, uma questão. O município foi lá e começou a punir, começou a multar? Não, primeiro ele deu base, ele deu estrutura para os munícipes, deu local para os munícipes levarem os resíduos. Agora os munícipes têm local para levar. Então quem não leva está descumprindo a lei, e quem não leva e dispõe em lugar irregular está cometendo um crime ambiental, e existe alternativa, existe solução. Então o que o município fez? Esse é um exemplo que eu dou para vários lugares que falam, eu não tenho dinheiro para investir num drone. O município contratou uma empresa, fez uma licitação, contratou uma empresa por um mês, uma empresa que tinha drone. Qual que era o trabalho do cidadão que tinha o drone? Ele ficava escondido, longe de um ponto já conhecido no município, e quando ele via um carro adentrando, ele sobe o drone e tira uma foto. Com base nessa fotografia, sobe e desce o drone.
Com base nessa fotografia, nós conseguimos identificar qual é a placa do carro e, com isso, identificar quem está cometendo a infração. Seja essa pessoa um cidadão ou seja essa pessoa uma empresa que tem aluguéis de caçamba. A multa chega na casa da pessoa. A pessoa vai lá na prefeitura reclamar. Ah, recebi uma multa aqui, não fiz isso. Ó a foto. Ah, mas não sou eu. É seu carro. Não tem como a pessoa se negar a pagar. E todos os municípios, tenho certeza que eu vou falar isso e vocês vão pensar em 1, 2 ou 3 lugares de cabeça. Todos os municípios possuem pontos históricos, pontos viciados, locais que todo mundo sabe que tem disposição irregular de resíduos. Então, é só você se organizar para fazer isso, ok? Então, o sistema com drones funciona muito bem porque o fiscal não se aproxima da pessoa. E aí, por que eu comentei essa questão da... Por que eu comentei essa questão da licitação? Foi feita a licitação, a prefeitura investiu e, por um mês, ela contratou essa empresa. Nesse um mês, vou fazer uma conta aqui rápida de ordem de grandeza, os números não são exatamente esses, mas a prefeitura pagou para a empresa 10 mil reais. Nesse mesmo mês que ela pagou 10 mil reais para a empresa, ela lucrou 20 mil reais com as multas. Então ela pagou e ainda teve dinheiro de sobra para fazer a recolha dos materiais, para fazer a limpeza das áreas e para investir novamente numa nova contratação de drone. Em que etapa o município de Rio Preto está agora? Eles decidiram contratar um funcionário público, fazer um processo de concurso para contratar um funcionário público que saiba pilotar drone. Esse foi o entendimento da prefeitura, que vale a pena ter um fiscal somente para isso. Transversalmente a tudo que eu estou falando, e já caminhando para o fim, porque eu acho que eu passei um pouco do tempo já, nós precisamos garantir educação ambiental para os nossos municípios. A educação ambiental é transversal e ela fundamentalmente precisa existir nos municípios. Quando eu falo de educação ambiental, a maior parte das pessoas pensa direto em crianças. É importante e é fundamental fazer educação ambiental com crianças? Sim, mas não só. Então, o processo de educação ambiental, ele não pode ser olhado e enxergado apenas para as idades escolares. Todo mundo precisa participar e fazer parte do processo de educação ambiental. Toda a sociedade civil. Ok? Então, aqui alguns exemplos de conferências de plano, de elaboração de plano de educação ambiental para aterro sanitário e assim por diante. Agora, já para fechar aqui, eu trouxe alguns exemplos de algumas pesquisas que nós do UNEPER temos feito. Então, uma delas é a minha pesquisa. Eu tenho pesquisado sobre o diagnóstico e avaliação da situação das PPPs, das parcerias público-privadas, para o gerenciamento e gestão de resíduos sólidos nos municípios brasileiros. Uma outra pesquisa que um colega está fazendo, proposta de ferramenta de avaliação de sustentabilidade para modelos de gestão de resíduos domiciliares. Outra pesquisa, avaliação de modelos de gerenciamento de resíduos com participação de catadores no processo. Sustentabilidade econômico-financeira da prestação de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. E, por fim, elaboração e aplicação de instrumento de avaliação de gestão de resíduos domiciliares em situação de crise sanitária, por exemplo, a pandemia que nos acometeu. Então, aqui são alguns exemplos de algumas das pesquisas que nós temos feito, mas eu já adianto que nós oferecemos uma série de serviços vinculados a essa temática por meio da fundação. Então, o professor Valdir sempre coordena esses projetos, como os próprios planos que eu destaquei para vocês, projetos de áreas como aquelas de PEV, de LEVE e assim por diante. Então, esses projetos nós sempre estamos envolvidos. E por fim, eu queria só terminar dizendo o seguinte para vocês, uma frase do Einstein. Ele diz que nós não podemos resolver os problemas utilizando o mesmo padrão de pensamento que nós tivemos para criá-los. Então, quando a gente fala de gestão de resíduos, uma série de problemas já existem. Uma série de dificuldades, uma série de desafios já existem e uma série de fragilidades sociais.
Se a gente utilizar o mesmo padrão de pensamento, a gente só vai estar criando mais. Então, por isso é importante e é fundamental que a gente mude o nosso padrão de pensamento, que a gente mude a chavinha de como a gente pensa a gestão ambiental, como a gente pensa a gestão de resíduos. Muito obrigado, e eu estou à disposição para comentários, sugestões e perguntas. Tá perfeito, Túlio. Aí a gente avançou um pouquinho no tempo, né? Aí, não sei, vamos pensar em uns 5 minutos se alguém tiver alguma questão, mas eu já gostaria de parabenizar a sua apresentação, bem didática, né? Com algumas soluções em diversas áreas que a gente tem dificuldade. A questão do plano de gerenciamento, aqui nas reuniões a gente tem conversado com o poder público, e o plano de gerenciamento, o último que foi feito, teve um problema do ponto de vista legal, né? Pelo que nós entendemos, né? A empresa de engenharia que fez acabou cometendo alguns erros, né, que foi questionado pelo Ministério Público. Aí então entrou em viabilidade isso. Depois, o poder público ficou patinando e não conseguiu, certo? A gente, vamos dizer assim, eu como representante da sociedade civil, eu estou na atuação aí há cerca de uns 4, 5 anos, né, uma atuação um pouco mais ferrenha, e por isso que eu acabei vindo parar aqui dentro do Conselho do Meio Ambiente. A gente fez uma força no que diz respeito a tentar trazer logo esse planejamento e uma assertividade nisso para a gente tomar conta dessa problemática, né? No que diz respeito ao tratamento de resíduos sólidos urbanos de uma maneira geral, em especial da construção civil, e aqui nós temos bastante representantes aí dos empresários que atuam aqui dentro do setor, que não tem outra alternativa, porque nós não temos nenhuma área de triagem no município, para você ter ideia, né? Então aí tudo que acontece acaba ocorrendo praticamente que dentro da ilegalidade, né? Com algumas situações que acabam gerando certos conflitos aí que acabam indo parar na mesa do nosso amigo aqui, o vereador Aguinaldo Vidal, né? E outras situações dentro do poder público. Então fica à vontade para alguém levantar algumas questões, aí mais uns 5 minutos, 10 minutos, e às 15 horas aí a gente retoma a pauta. Tudo bem? Nós estamos 14h50 agora. Boa tarde, é o Williams falando. Posso falar? Eu achei legal o apontamento que ele fez sobre a questão do uso dos drones, porque eu acho que um dos principais problemas aqui do município é essa fiscalização efetiva, de a gente conseguir ir lá na hora e apontar o problema. Falar, ó, tá acontecendo esse problema aqui agora e a gente precisa tomar uma ação. Então, a utilização dos drones é um meio viável, cara, principalmente num município como o nosso. Tem lugares que são de difícil acesso, então às vezes a pessoa precisa chegar ali para identificar o problema, mas não consegue, então utilizar um drone seria um facilitador, e acho que ia ajudar a reduzir também muitos problemas no município, desde o descarte incorreto de determinado material até a questão do desmatamento ou de queimada ilegal. Acho que tudo isso ajudaria bastante a utilização dessa ferramenta. Perfeito. Mais alguém gostaria de colocar alguma colocação? De fazer alguma fala? Sim, professor, eu gostaria sim. Sim. Bom, em primeiro lugar, me encanto, né, de ouvir o nosso colega trazer algo de formação para a vida, para ligação, inclusive, Túlio, como um colega aí da nossa querida Universidade de São Paulo, também fiquei muito feliz pelo modo como você trouxe e abordou tudo isso. Eu posso dizer que hoje está sendo um dia histórico aqui, histórico porque é resultado de uma busca que todos aqui presentes estão há algum tempo tratando dessa grande importância do trabalho da questão ambiental. Histórico também porque a gente tem a presença do nosso grande amigo Renato. Não sabia seu sobrenome, viu, Renato? Eu sempre falo RM, mas nunca parei para... E hoje, na oportunidade, você, juntamente aqui com a Priscila, todos os demais representantes dos caçambeiros que tem uma ligação muito grande com o meio ambiente, que representa uma força do desenvolvimento econômico, né? E na honra que hoje eu tenho de ser um dos membros da Comissão do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Econômico da Câmara Municipal, nós vemos isso, professor João, inclusive parabéns para o senhor, para todos aqueles que mobilizam, porque isso é construir política pública de qualidade, que tem essa preocupação com o futuro. A nossa cidade também, inovadora da forma que se coloca no sentido de adotar as ODSs, tem agora a real, eu digo assim, a real oportunidade de tornar isso na prática com os encaminhamentos que saem
desse trabalho aqui. E isso é importante porque, assim como os caçambeiros precisam desenvolver o seu trabalho, fazer a prestação de serviço, que é atender a população moratense, é também para nós, como moradores, ter uma cidade limpa com saneamento básico. Esses dias eu até pensava, né, o que é saneamento básico? É uma cidade limpa e com bem-estar. E aí já diz a ODS que fala, né, saúde e bem-estar. Isso a gente precisa ter muito claro, ter muito eficiente para a gente poder realizar. E, Túlio, você falou sobre a pirâmide, né, que são os catadores, enfim. Nós podemos anunciar agora que Francisco Morato acabou de construir a sua primeira cooperativa de recicladores e catadores no município. A gente já está criando exatamente uma busca com o poder público. Eu digo nós, não como legislador, mas como um sonhador desse projeto. Né? Eu vejo que o SEBRAE tem sido um grande parceiro aqui desse desenvolvimento. E parte desse caminho, nós vimos que as cooperativas são importantes para esse trabalho. E que legal, depois eu quero fazer um contato, professor João, o senhor nos apresente aí, porque ele tem aquela pesquisa sobre os catadores, né? E queremos, de alguma forma, trazer isso para vincular. E eu acho que agora é a chance que Francisco Morato tem para discutir essa questão emergente. Inclusive, hoje o contato que o Renato nos fez, nos apresentou que eles tiveram uma problemática para fazer o trabalho. Lógico, Francisco Morato tem que regularizar urgente esse espaço, não é outro município que tem que fazer. Nós adotamos a lei 12.305/2010 para a cobrança do lixo, agora tem que, urgente, colocar também para regularizar essa parte, né? Inclusive, isso vem, de novo, eu repito, com a grande inovação que a administração da nossa prefeita adotou as ODS, é a chance que a gente tem de dar esse salto da melhoria da qualidade. Eu acredito no trabalho de cada um que aqui está, da sociedade civil, da Coordenadoria do Meio Ambiente, da figura aqui da Rosali, que vejo os nomes, e também os demais que nos acompanham, para a gente criar essa grande força-tarefa. Agora é o momento que a gente deixa as narrativas e começa as ações. Tivemos, Túlio, nós criamos aqui um ecoponto solidário, deu muito certo, meu querido. Só que a gente não recebia qualquer tipo de material, não tem como. Mas nós criamos emprego, renda e, principalmente, 62 toneladas de material reciclável que deixou de ir para o aterro e gerou renda para as pessoas. Algo voluntário, algo simples do ponto de vista. Indira participou, Ivanete, tantos outros aqui que estiveram trabalhando junto com esse professor João também. Ora, se de modo voluntário deu aquele resultado, imagine se juntar todas essas forças que você nos traz aqui, vai ser maravilhoso. Então eu quero, em nome da Comissão do Desenvolvimento Econômico, Urbano e do Meio Ambiente, dizer, pessoal, esse é o momento. Semana que vem eu já reapresento novamente os ofícios do ano anterior, as indicações, e um ofício pedindo, perguntando, né, porque o mundo é movido pela pergunta. Uma boa pergunta, ela movimenta respostas importantes. Quando é que a gente começa a realização desse trabalho? Respeitosamente, eu também deixo aqui, está sendo gravado, como um convite à Secretaria de Obras, o meu respeito, a minha consideração por todos que fazem parte desse núcleo, mas deixo essa pergunta importante. Quando começaremos esse trabalho, como ele trouxe, numa discussão ampla, definitiva, como sempre foi feito nos outros trabalhos? Eu acho que visualizar essas agendas, essas datas, vai nos trazer um conforto muito grande e principalmente a garantia de trabalho aqui, né, para o Renato, para os caçambeiros que estão na cidade preocupados com a prestação de serviço. Olha que bacana, isso é inovador sempre. Tá bom? É isso. Muito obrigado, sempre à disposição como legislador, a serviço da questão ambiental, econômica e social, ou seja, da sustentabilidade do nosso município. Olha, perfeito, professor Aguinaldo. Aí nós já encaminhamos agora para 3 horas. Túlio, eu creio que não teve nenhum questionamento, a sua fala foi bastante didática, bem esclarecedora. Apontou os caminhos aqui que nós temos que seguir, certo? Apontou que tem aí a expertise, vamos dizer assim, do acadêmico, mas junto com o que é prático, né, de você trazer essa mudança que ocorreu
aí na gestão de São Carlos, né? Depois esse exemplo muito bem mostrado aí de Rio Preto, né? Foi Rio Preto, então uma coisa que traz assim para a gente, e nós já tivemos aqui a oportunidade, conversando com o pessoal da CETESB, né, na figura do Potenza, né, que apresentou, e nós já tivemos algum contato com essa situação, eu, o professor Aguinaldo e a comissão aqui do meio ambiente, tá, para ter isso. Aí eu gostaria de apenas deixar que esse não é o nosso último contato, é apenas o primeiro, né? Eu gostaria de deixar encaminhado, certo, que aqui na figura do professor Aguinaldo, que representa a Comissão do Meio Ambiente da Câmara, que isso se encaminhe para o Executivo e que haja uma conversa realmente oficial entre os órgãos da Prefeitura e o núcleo, certo, para que, se não for para potencializar, mas que pelo menos para fazer, inclusive, correções de rumo no plano de gerenciamento que está sendo construído, mas que por enquanto não foi apresentado, né? E aí eu tenho colocado que o Conselho do Meio Ambiente é uma instância que tem que passar, esse documento ele tem que passar por nós, porque nós temos que ter a compreensão dele, certo? E temos que divulgar e inclusive apontar algumas coisas nele. E aí, porque da maneira como eles têm feito aqui, Túlio, eu não sei como você... Aí isso fica como uma pergunta para nós podermos encerrar. Assim, como os outros municípios fazem isso, né? Esse plano de gerenciamento, ele passa por uma espécie de uma deliberação, né? Dessa instância, que é a instância do Conselho do Meio Ambiente, que em alguns lugares aqui chamamos de CMMA, mas na maior parte dos municípios recebe o nome de CONDEMA. E o CONDEMA, ele é a instância, vamos dizer assim, adequada e legítima, aonde essa discussão ela tem que acontecer, né? Então, o poder público tem que encaminhar isso para dentro da instância do Conselho. Nós temos que ter aqui dentro do nosso ambiente, né, nem que seja por parceria, gente da área de engenharia, gente da área técnica, gente da área civil, gente da área, por exemplo, aqui do empresariado, representando a sociedade civil, para compreender um documento como esse e encaminhar. Então eu gostaria que você fizesse uma fala breve, certo, de como foi essa experiência, né, de como é esse trâmite desse plano municipal e se de fato ele passa ou não por uma deliberação do Conselho do Meio Ambiente. Eu vou falar qual foi a nossa experiência aqui, mas nós fizemos planos em outros municípios também que tiveram experiências um pouco diferentes, né? Então, eu já participei da elaboração de planos pela minha empresa, já participamos juntos pelo NEPER, e no NEPER a gente participou recentemente de Porto Ferreira, São Carlos, e estamos agora na revisão do plano de Araraquara. Bom, o plano de São Carlos, como que foi o processo, né? Por ser uma fundação, o processo licitatório ele é mais facilitado, digamos assim. Então, são 3 orçamentos de 3 fundações, sem fins lucrativos, e o menor orçamento ganha. Então, foi esse processo que a Secretaria de Meio Ambiente aqui encaminhou. Aqui o processo foi todo feito pela Secretaria de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, o nome é grandão assim mesmo. Então, a contratação, existiu uma contratação pela Fundação da USP. A Fundação da USP é quem pode contar com a participação dos pesquisadores e do professor Valdir Schausch. Então, quem faz, inclusive, o plano é a Fundação. Quando nós terminamos o plano, passado por todos os processos de participação, audiência pública, reuniões com cooperativa, com a empresa responsável pela gestão de resíduos aqui, todo o processo, nós fizemos reuniões com o CONDEMA, aqui é CONDEMA, o CONDEMA apresentou sugestões, apresentou apontamentos e aprovou logo depois, quando nós finalizamos o plano, ele foi aprovado pelo CONDEMA. Após a aprovação do CONDEMA, e aí aqui eu acho que é um elemento muito importante, o plano ele se torna lei. Ele parte na forma de um projeto de lei para a Câmara, na forma de decreto ou até de projeto de lei, encaminhado pelo Executivo, e a Câmara aprova, então, esse plano. Quando o plano se torna lei, isso faz com que, de fato, ele tenha força de lei. Então, isso é prioritário. Por quê? Porque ele vai apresentar exigências e responsabilidades para o poder público, para a sociedade civil, para os empresários. Então, ele garante com que aquele planejamento ele tem uma potencialidade de ser cobrado. Então, daqui 5 anos, depois do plano feito,
eu vou pegar o plano e vou ver quais são as ações que tinham que ser feitas até 5 anos, né? Ele vai me trazer ações, né? Então o plano vai ter lá uma ação. Elaborar um estudo de viabilidade de instalação de uma central de triagem no município. Então esse estudo foi feito ou não foi? Então deixa eu olhar lá. Não foi feito, então o poder público não está cumprindo a lei. E aí eu consigo exigir, eu, CMMA, eu, Condema, eu, sociedade civil organizada, eu, associação de bairro, eu, indivíduo, consigo cobrar do poder público para que ele cumpra o plano. Então, esse é o processo, né? Então, o processo participativo, com aprovação no Condema. Aqui teve aprovação no Condusc também, não sei se esse conselho existe aí, mas o Condusc é o Conselho de Desenvolvimento Urbano e Sustentável. Aqui existe esse conselho que caminha lado a lado com o Condema, mas ele tem mais um caráter urbanístico. Perfeito. Então foi aprovado no Condema, no Condusc e logo depois ele virou lei. Então esse foi o processo. Tá perfeito, Túlio. Eu fico muito agradecido pela sua fala, certo? E pelos esclarecimentos, inclusive para a gente poder colocar fluxo e entendimento, né? Que a gente tem, vamos dizer assim, erguido a voz, né? E colocado que é necessário essa passagem, né? Das informações pelo Conselho, né? Então tem que haver um fluxo de comunicação sobre essas questões e tudo que envolve o meio ambiente e esses planos tem que passar por uma comunicação e por um entendimento e ser alvo de uma discussão nas reuniões ordinárias ou numa reunião extraordinária, dependendo do caso e da demanda. E nós aguardamos, certo? Aqui nós temos os representantes do Poder Público e do Legislativo do município, que essas situações elas ocorram e passem a ser uma prática, né, dentro do município, para que nós potencializamos essa instância e que realmente os projetos realmente ocorram. Aí nós vamos encerrar essa parte, Túlio, assim, sempre com gosto de quero mais, porque eu realmente gostei muito da exposição, eu tenho certeza que foi bastante esclarecedora para todos, e num outro momento nós aprenderemos muito mais e nos aprofundaremos em todas essas questões. Tá? Então, eu me coloco à disposição, se você quiser, então você pode me acionar a qualquer momento, e assim que a gente tiver algum posicionamento ou uma outra possibilidade, nós entramos em contato novamente, você pode tomar parte de uma outra reunião, se você tiver essa disponibilidade, a gente alinha uma agenda. Muito obrigado, um ótimo dia para você. E como eu falei, aí você fica à vontade para continuar participando da nossa reunião. Agora vamos passar para a pauta, que é a aprovação da nossa última pauta, da nossa última reunião, e dar o desdobramento que nós conseguimos fazer dentro dos 50 minutos que nos resta, que tinha uma pauta relativamente extensa, mas eu quis fazer essa fala, porque é uma fala bastante importante para a gente poder começar a colocar um pouco de método nas nossas discussões e do nosso entendimento. Tá, então, na minha parte, muito obrigado. Eu tenho certeza que todos se sentiram muito contemplados na sua fala. Obrigado, eu peço licença para me retirar. Até mais e me coloco à disposição de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, então nós vamos seguir para a leitura da pauta da última reunião. Tá? A Indira, aí com essa leitura da pauta, eu já gostaria de adiantar que a Indira ela tem no secretariado muito bem, tá? Mas por conta de alguns problemas de ordem particular da família dela e de estruturação do tempo dela, que teve que ser completamente reorganizado, ela vai ter que abrir mão, né, Indira, dessa posição de secretariar as reuniões. De acordo com a nossa composição, quem está como segundo secretário é o Nilson, né? E aí ele teria que assumir essa responsabilidade, né? Porque eu também, dentro do meu escopo de tempo, né, já na presidência com as tarefas que tem, certo, de demandar as pautas, de fazer os desdobramentos e, de repente, alguns ofícios para o município, a gente não vai dar conta, eu não me julgo com a possibilidade de cobrir também essas tarefas da Indira. Então, está deslocado para o Nilson, eu não sei se ele está aí na reunião. Aí, se ele não tiver, Rosali, você passa para ele depois essas informações e aí, de repente, a gente coloca isso, porque para essa reunião a Indira já não tem como fazer a nossa pauta, ou melhor, a nossa pauta não, a nossa ata, né, já para ser aprovada na nossa próxima reunião. Então, aí já teria que ficar por conta de outra pessoa. Sim. Presidente, ele foi numa reunião de conselho que ele ia representar a prefeitura, o Simbate, lá em São Paulo, que é presencial.
Tá. Então, ele, nesse momento, ele está em Tudo reunião bem. do outro conselho, tá? Tudo bem. Mas eu transmito sim e a gente vai se ajustando. E eu creio que nesse momento aqui, acho que um outro titular poderia assumir, já que ele não está presente. Porque a ata vai ter que ser feita por alguém que está na reunião, né? Sim. Apesar de que, assim, a gravação está feita e, eventualmente, para construir o documento, qualquer um que tome conhecimento dessa gravação pode fazê-lo. Mas nós também podemos adotar esse fluxo aqui, não tem problema, né? Entendeu? De alguém, pelo menos para essa reunião, se voluntariar a fazer. E aí depois o Nilson, na próxima reunião, se coloca, né? Ou faz a delegação de quem é que vai estar fazendo isso. E vai ter que estar escolhendo um segundo secretário. Isso. A gente vai dar continuidade na pauta e depois da fala, a gente está com três participantes aqui da sociedade civil voltada para movimento caçamba e caminhões e terraplanagem. E aí acho que a gente dá continuidade na pauta e logo após, acho que como está ali nos outros, a gente dá a voz para eles estar falando o que eles precisam, o que eles querem cobrar, ou orientação. Então, vamos fazer regimentalmente a leitura da ata para aprovação, tá? Sim. Aí eu já tenho que adiantar aqui o que foi deliberado, certo? Ainda não foi realmente feito, que seria encaminhar os ofícios. Então, a partir agora dessa leitura, a gente ainda vai fazer para o próximo, certo? Os ofícios para o poder público que forem necessários, não sem tempo, mas em atraso. Mas nós faremos isso, tá? Então, Indira, se você... Presidente, eu sugiro que a gente tire, devido os convidados para dar voz para eles, eu sugiro que a gente tire a responsabilidade, para a gente debater na outra oportunidade, a responsabilidade do conselho e conselheiros, pode ser? Tá, então fica deslocado para a próxima pauta, então. É melhor, porque a gente dá voz para eles que se foram a participar. Tá, perfeito. Quanto a mim, não tem nenhuma objeção com relação a isso. Todo mundo de acordo? Todo mundo está de acordo? De acordo. Só aproveitando também a fala da Rosali, como a gente saiu agora da temática dos resíduos, se seria interessante já receber os comentários do pessoal que está acompanhando e a gente colocar para depois da fala deles a leitura. Só para aproveitar o fio aqui da conversa. De repente eles têm um compromisso também. Porque a gente do município não está só o caçambeiro hoje. A gente está o caçambeiro, da caçamba de entulho, e também está o pessoal da terraplanagem, todo mundo participando, devido ao ocorrido que teve no nosso município hoje com um funcionário nosso. Então, assim, é uma coisa que já está meio fora do normal. E aí a gente já vem há algum tempo buscando uma solução na caçamba de entulho e, infelizmente, não só a caçamba de entulho que está fechando não está conseguindo trabalhar no nosso município, nosso município de Francisco Morato, a terraplanagem também, que é onde que vai tirar os barrancos para fazer a reconstrução das casas. E aí a gente está buscando uma solução de trabalho para todos, não só para um, em geral. Presidente, vou sugerir que o senhor só organize, se todos vão falar, e aí só separa por vez já para dar... Vamos fazer a inscrição aqui. O que falou agora, como ele chama, é Renato, é? Isso, senhor. Ô, Renato, assim, o senhor gostaria de colocar mais alguma coisa com relação a isso? Mas antes do senhor se colocar, vamos dizer assim, se o senhor tiver uma colocação, então o senhor se inscreve agora. Nós abrimos aqui o espaço aqui de 2 minutos, pelo menos, de fala para cada um, 2 a 3 minutos. E aí todos os que estão participando aqui, eu estou vendo aqui que é Antônio, mas eu conheço ele como cowboy, que está aqui, ó, está dentro do carro aqui dirigindo. Eu sei que ele trabalha com terraplanagem, trabalha com caçamba e tudo mais, né? Conheço ele, que ele tem de lá de perto da escola que eu trabalho e tudo, né? Então, aí a gente faz a inscrição. Quem gostaria de falar, só coloca aqui, a gente pode colocar aqui no chat os nomes na ordem, tá? Então, pode só falar o nome. O Renato já gostaria de se inscrever, certo? Vou começar por aqui pelos que estão presencial e os que estão online, se for ter a voz, manda mensagem no chat, a gente vai colocar. Tá. O Antônio gostaria de falar, Antônio, para eu colocar você aqui?
Se o Cowboy puder falar, o Edson puder falar, eu fico agradecido. Tá sem o áudio, Antônio. Então, fala de novo para mim também. Se o Cowboy, o Antônio Pereira Aparecido, poder falar da voz dele, que ele também tem maquinamento, tem caminhão, o Edson. Ele não está conseguindo ligar o áudio dele lá, viu? Não, ele está sem áudio. Vamos começar pelo Renato, aí a gente vai dando oportunidade para os demais. Tá perfeito, então, Renato. Então, você tem aí 2, 3 minutos para colocar a sua fala e para a gente poder dar sequência. Fica à vontade. Você quer falar mais alguma coisa, Renato? Você pode começar relatando. O Renato inicia aqui, pode falar, Renato. Isso, vamos lá. Boa tarde, pessoal. A maioria me conhece, tem alguns que não me conhecem. O ano passado a gente... Você pode ficar sem máscara, não tem problema. O ano passado, junto com o professor, com mais alguns, comissão junto com ele, do Conselho do Meio Ambiente, que a gente começou a buscar uma solução para as caçambas de entulho. E não é fácil, que a gente não tem local exclusivo para poder fazer armazenar o descarte do material. Está buscando uma solução. Hoje eu não vou falar só da minha área, que é a caçambinha, que eu dou preferência no meu serviço, mas eu estou hoje representando aqui minha fala, em geral, o município de Francisco Morato, nós caçambinha e o pessoal da terraplanagem, que está participando online, tem um aqui junto comigo, que está participando. O nosso serviço de Francisco Morato, há alguns anos, vem fechando, vem diminuindo, porque a população no município cresceu muito. Então, espaço para a gente trabalhar, eu tenho 15 anos que eu trabalho no município. Antes, quando eu comecei, as ruas no município de Francisco Morato não tinha pavimentação, era rua de terra, a gente tirava uma terra num barranco para a população fazer sua residência, a gente acabava descartando nas ruas, tampando buraco, devido ao que a chuva fazia. Hoje não tem mais essa possibilidade. É igual mesmo, eu falo para o pessoal, vamos se organizar, porque hoje nem na beira de porta não pode jogar mais, porque a própria população está coibindo isso. E eu não tiro a razão da população, porque a gente joga uma terra, um entulho, um lixo, móveis, um sofá dentro de um córrego, em lugar mais alto, ele é arrastado pelas enchentes e a parte baixa é atingida, como acontece enchente em centro de Francisco Morato, centro de Franco da Rocha, Caieiras, devido muitas horas a isso. Aí, o que está acontecendo no nosso município? A terraplanagem também foi afetada. Então, assim, eu até acho foi importante acontecer isso, porque fortaleceu muito para a comissão conseguir um meio e uma solução junto com os responsáveis da prefeitura, um local adequado para todos trabalhar, não só caçambinha, a terra também, porque a terra não pode ser jogada em qualquer lugar. É terra limpa, sim, mas se você pegar uma terra e jogar ela no rio, na beira do rio, a água vai levar ela para o local mais baixo. Ela vai ser movimentada pela água. Então, a prefeitura também, a gente tem que se preocupar com isso. Não só com o nosso entulho. É tudo um serviço pelo outro. Tá, okay. E hoje, essa reunião aconteceu de outros fatos de perseguição por parte de algumas autoridades do município, porque a gente trabalha irregular, a gente vem brigando, agora, graças a Deus, a gente pode colocar aí 50% de andamento, de dar certo agora uma legalização, ou no município, ou regional,
de um bota fora, para poder ter uma solução para todos trabalhar, porque, infelizmente, a terraplanagem, ela precisa trabalhar, porque senão o município não cresce, porque ninguém vai conseguir construir uma residência. Nós, caçamba de entulho, somos finalistas, a gente são fundamental, porque a gente que vai pegar o resto das construções das casas que foi feito, a reforma. Então, assim, eu uso o termo, não é de agora, é de muito tempo, nós é a base da economia no município. Se nós não estiver trabalhando, o depósito não vende, o pedreiro não trabalha, não tem o entregador dos depósitos de material de construção, vendedores. Então, assim, a gente mesmo errado, que a gente tenha consciência que está trabalhando errado, porque não deu oportunidade ainda de um local adequado para a gente trabalhar, e é por isso que a gente está reunido, para a gente buscar uma solução, para a gente conseguir trabalhar correto, e igual o professor, como é o nome dele, que saiu? O Túlio, que ele é um representante de empresa, parece particular, ele não tem nada com funcionalismo público. Então, assim, ele, igual ele falou, São José dos Campos era um município que era igual ao nosso município de Francisco Morato, que a população jogava o entulho, os móveis em qualquer lugar, o próprio caçambeiro lá trabalhava irregular. O município se organizou com as autoridades, que são vereadores, pessoal da prefeitura, que são autoridades, foram lá, arrumaram o local adequado, e aí, a partir desse momento que eles deram suporte para as empresas trabalhar no município, eles começaram a cobrança, que isso é o certo. Infelizmente, hoje... Renato, só um pouquinho, é porque a gente não pode se alongar muito, senão a gente não consegue dar voz e fala para todos. Nós compreendemos aí a sua arguição, e eu tenho acompanhado de perto, né, o trabalho de vocês e a situação da irregularidade no que diz respeito aos locais aonde, né, porque não existe um local adequado para fazê-lo, né? Eu já tive numa reunião com vocês, também juntamente com o professor Aguinaldo, onde a gente está procurando uma alternativa para isso. O professor Aguinaldo se inscreveu para fazer uma fala, certo? Aí eu sei que toda essa movimentação, nós esperávamos esse movimento, eu gostaria de dizer isso, porque eu não tenho como esconder nada de ninguém, certo? Nós esperávamos esse movimento de vocês até um pouco antes, né? Porque, vamos dizer assim, tomam parte dessa instituição, alguns de vocês, inclusive como membros suplentes, né, do conselho. Toda a reunião foi encaminhada para todos, né, a possibilidade de participar, né? Eu entendo que no momento, agora, foi um momento emblemático, que houve alguma situação que eu desconheço, tá? Porque eu não sou funcionário, não sou eu que fiscalizo vocês. Eu tomo parte dessa instituição e eu conheço a problemática, certo? E, inclusive, alertei o poder público com relação a isso, que era preciso tomar uma atitude com relação a essa questão de trazer uma área, certo, adequada dentro do município ou no consórcio de municípios que existe aqui. Essa fala já foi feita, inclusive, antes de eu ser membro desse conselho, né? Então, só para vocês entenderem em que momento nós estamos. Essa instituição, ela é uma instituição para realmente ter esse movimento, mas eu gostaria de pontuar isso, que vocês poderiam ter falado em muitos outros momentos, inclusive trazendo as demandas de vocês, sem esperar acontecer a emergência, tá? A moça que está aqui, a Priscila Ramalho, ela é uma das suplentes, né? Se eu estiver enganado, você me corrija, por favor. E todas as reuniões, ela poderia estar trazendo vocês entre si, ela é uma legítima representante de vocês, porque ela também trabalha em algum movimento desse sentido, não sei se ela é do seu relacionamento ou não, tá? Então eu gostaria de pontuar isso. O professor Aguinaldo gostaria de ter a fala, e na sequência nós precisamos pelo menos fazer a aprovação da ata da nossa última reunião. Eu peço perdão por ter interrompido a sua fala, viu, Renato? Eu só... Sim. Referente ao ocorrido, igual o senhor falou, que a gente teve aquelas reuniões e eu acabei me afastando, sim, da reunião, porque eu tive um problema de saúde, e aí eu me afastei, que meu negócio foi um caso grave. E eu estava totalmente fora do assunto, eu tive que me desligar totalmente. E o pessoal, infelizmente, não deu em andamento. Hoje chegou um fato que eu tive que
a juntar todo mundo de novo, e agora hoje participou mais gente do que o anterior. E vamos ver que da agora para frente a gente vai continuar nesse ritmo. Ok. Pode falar, seu professor. Mais alguém dos caçambeiros ou da terraplanagem gostaria de falar? Antônio, eu percebi que o seu áudio abriu. Se você quiser falar agora, eu creio que você consegue. Agora está fechado, mas você... Isso, por favor. Boa tarde a todos aí. Não tem muito o que falar, não. Mais ou menos o que o Renato falou aí. E é uma oportunidade melhor a gente tá todo mundo na reunião e conversar mais aberto, melhor. Que meu sinal também não tá muito legal. Tá bom? Obrigado a todo mundo aí. E vamos ver se nós conseguimos fazer alguma coisa para nós poder trabalhar. Precisa ter essa associação da parte de vocês, uma conversa bem franca e expressiva com o poder público, um entendimento dos arcabouços legais que estão acontecendo para vocês não ficarem de fora e, de repente, não serem praticamente inviabilizados no negócio de vocês por conta da estruturação que está acontecendo. Então está em marcha, e aí isso eu não tenho por que esconder porque é público, né? Está em marcha a construção do Código de Obras, está em marcha uma discussão paralela também que tem a ver com regularização fundiária. Essa questão de movimentação de terra é uma coisa que depende de uma análise técnica, entendeu? Não se pode movimentar a terra de uma forma à torta e à direita, porque não tem lugar onde pôr. Como o menino diz aqui, ó, você assoreia rios, você gera uma porção de transtornos, transforma uma região que relativamente poderia ser estável, que numa ocasião de uma demanda que está tendo agora nessas épocas de chuva, pode acontecer deslizamentos. Então é preciso ter toda uma análise técnica e uma regulação desse mercado para evitar desastres, né? Que é um problema sério, além de outras situações ambientais, tá? Então, se alguém tiver mais alguma coisa para colocar na fala, da parte de vocês, o Antônio disse que não tem muito a acrescentar. Eu estou vendo aqui, tem Newton Souza, você também é um representante do pessoal aqui e trabalha com esse setor, Newton? Opa, tudo bem? Pessoal. Eu sou representante do Marcelo Della Torre, trabalha aqui do Depósito da Alegria. Ah, é do depósito, tá. Aí você gostaria de falar alguma coisa, alguma pergunta? Não, é tudo que o Renato falou aí, né? Que é a dificuldade para a gente que trabalha com terraplanagem, que é difícil. É difícil. Às vezes a gente paga para trabalhar, porque você pega um serviço aí de 2, 3 mil reais aí, vem a Defesa Civil, vem ambiental, vem todo mundo para cima da gente, mete a caneta aí, e aí às vezes você está pagando para trabalhar. Então, o certo é ter um lugar certo mesmo para a gente descartar a terra, os entulhos, para parar esse problema aí de gente ficar pagando para trabalhar. Tá certo. Aqui nós temos alguns aqui, que foi Sorriso Terra, né? Que eu espero que é uma empresa, né? O nome da empresa que é isso, Sorriso Terra. Gostaria de falar. Tem Edson Lopes, que também não é integrante aqui. Aí, se não tiver nenhuma colocação, aí eu vou dar a fala para o professor Aguinaldo. Não? Então, professor Aguinaldo, por favor, para a gente fechar essa parte, para seguirmos para a aprovação da nossa última ata. Serei bem breve, tá, professor? É só para validar, né? Eu acredito que uma cidade, de fato, como Francisco Morato, tem alguns detalhes. Lembrando aqui de novo a fala do Túlio, cada cidade tem o seu modo operacional e é muito importante isso. Quero aqui, em nome, na pessoa do Renato, agradecer todos os outros, porque nós combinamos que um mandato popular é aquele mandato que o que recebe de demanda repassa para quem, de fato, é da responsabilidade. É o que nós estamos fazendo, né? Tá, o professor, eu vou pedir perdão. Logo, aqui tem um outro que é assim, eu vou falar pelo nome que tá, mas tá como Neguinho Diesel, tá? Então, se tiver alguma coisa a falar, logo no final da fala do professor Aguinaldo, o senhor pode abrir o microfone e contribuir. E aí nós encerramos essa parte, tá? Isso, alguma coisa para falar, Nascimento? O áudio? O áudio está desligado. Bom, ele está com dificuldade. Assim, agora sim abriu, pode falar. Não, no momento eu estou aqui no dentista, só estou assistindo vocês falar aí.
o que o parceiro falar aí está tudo certo. Depois a gente complementa a situação. Tá ok. Obrigado. Obrigado a vocês. Bom, professor, eu acho que o principal, né, que fica de tudo isso é o encaminhamento que precisa ser dado enquanto legislação. Quando o Túlio falou sobre o PGIRS, comentou sobre a particularidade de cada município, eu acho que o que tem que ser feito é isso, né? Eu já havia apresentado para uma das autoridades a necessidade de fazer 2 ou 3 plenárias para discutir a questão do meio ambiente. Nós precisamos ir para além de fazer reuniões, no sentido da questão de apresentação, e por isso que é possível a gente construir isso através da Câmara Municipal, no primeiro momento, fazendo as plenárias, para que esse documento que aqui vai ser desenvolvido, seja ele o PGIRS, ou qualquer outro sistema de documento norteador disso, tenha, sim, a compreensão e a participação de toda a população. E o primeiro passo seria isso, né? A gente abrir alguns espaços de demanda, entender, mapear esses pontos de descartes regulares. Eu acho que a gente tem que ver que quantidade é essa. Acredito que a gente tem que começar a pensar nesses espaços que são os pontos de entrega para o resíduo sólido. Hoje já tendo reciclável, mas o principal que a gente não consegue mediar é essa questão do RCC, como o senhor trouxe a definição há muito tempo, né? E, a partir daí, criar esse canal de comunicação. Então, eu deixo aqui a pauta. O ano passado, com o primeiro ato do meio ambiente, foi essa tentativa de organização. Um ano ainda em controle pandêmico, tivemos algumas resistências, mas eu acredito que agora seja o momento de pautar. E aí, Renato, levando, né, esse processo, você aqui como um dos representantes, entendendo que tem sido feito um esforço, né, muito grande, e que os desafios, eles podem ser superados exatamente com essa participação de vocês. Porque eu acredito que se a cidade ela tiver com uma cobertura correta do saneamento básico, com a questão da limpeza, de todos esses sistemas, aí sim a gente tem uma cidade sustentável, aí a gente tem um encaminhamento bem prático para ser demandado. Legislação para isso já existe, inclusive algumas que já estão nos dando um prazo final. Basta aí, professor, juntamente com o conselho, a gente demandar. E aí, 2 ações que eu gostaria de, na função da legislatura, fazer, que é a questão da indicação de vou mandar uma indicação da Câmara Municipal para a Prefeitura, indicando, né, a possibilidade do estudo desses pontos de descartes que sejam para galhos, para podas, a população fazer isso. Alguma coisa sobre a questão da madeira, eu acredito que seja muito importante para reduzir as queimadas. Eu já fui em algumas comunidades e não tem jeito, ou você cria um outro mecanismo, ou elas vão continuar queimando móveis, porque não tem outra solução. Então, essa é uma responsabilidade nossa aqui, enquanto figuras, né, que mobiliza por essa situação. E claro, garantindo esse canal de diálogo, para que as coisas possam trabalhar aí nesse tempo, nesse espaço. Então, eu deixo isso e abro a oportunidade das plenárias para dentro, a comissão ouvir, né, enquanto comissão, e somar com a atuação aqui do plano do meio ambiente, o conselho. E, por fim, a gente fazer também uma indicação para que se destrave a questão do fundo do Conselho do Meio Ambiente, né? Eu acredito que essa seja uma parte fundamental para que, como o Túlio nos trouxe, uma fiscalização efetiva precisa de ferramentas, né? Agora, essa fiscalização é naquela ordem que ele falou, né? Regulamenta tudo adequadamente, faz as condições de uso, conscientiza as pessoas, aí sim vem os outros itens. E um instrumento, e aqui eu deixo, professor João, um convite para que nas próximas reuniões olhemos para o Estado de São Paulo, o governo federal, o que tem de projeto que seja possível fazer, né? Eu acredito que Francisco Morato tem que começar a apresentar projetos na rede estadual e governamental da busca de recursos para o fundo do Conselho. E aí, através dessa indicação que nós vamos mandar já na segunda-feira, isso ficar, pelo menos, uma pauta do estudo.
Olha, Bom, professor, muito obrigado a eu já todos. gostaria de colocar bem indicado para o senhor, professor Aguinaldo. Primeiro que é assim, só uma correção, né? É um Fundo Municipal do Meio Ambiente. O Conselho é um órgão apenas, vamos dizer assim, fiscalizador da utilização desses recursos. A outra coisa é que a criação e a destinação do que é necessário, do fluxo de dinheiro para dentro desse fundo, é um ato discricionário do Executivo Municipal que tem que fazer isso mediante uma legislação e um projeto de lei, tá? Então, esse estudo já foi feito, né? Então, nós esperamos, né? Que eu não sei se o Executivo o fez, né? Mas, então, se não o fez ainda, e a gente precisa comunicar que é dessa forma que é o fluxo, então nós vamos fazer isso numa comunicação, né? Para eles. Tudo bem? Era o que eu gostaria de contribuir. Perfeito. Mandaria a indicação, professor, porque aí o senhor vai ter, juntamente com todos os conselheiros, o conselho tem essa forma de acompanhamento, né? Eu acho que é um ato que valida com tudo aquilo que vocês já tinham produzido e vem de encontro a uma realização. Acho que isso, até mesmo, né, a pergunta que eu vou fazer a semana que vem é quais são os recursos que o Conselho que o setor do meio ambiente, a coordenadoria de meio ambiente tem e tem feito. Eu acho que isso é importante para a gente poder delimitar isso daí. Faremos isso como um exercício democrático aí de construção. Tá, perfeito. Professor, olha, muito obrigado sempre pela participação aí do senhor, certo? E aí depois, no outro momento, eu creio que nós devemos fazer mais uma reunião com a comissão, né, do meio ambiente da Câmara, né? Então vamos pensar, de repente, deslocar para uma reunião extraordinária, sabe? Para a gente ter apenas, que a reunião extraordinária é uma reunião de pauta única, né? Então a gente constrói essa pauta de maneira que a gente possa discutir as coisas com tempo e com vagar, né? Porque aqui na reunião ordinária a gente acaba tendo uma pauta que, por menos tópicos que foram colocados, ela acaba tomando bastante tempo. Mas eu creio que a de hoje ela foi bastante importante e construtiva, né? No que, né, me diz respeito, parabenizo a todos aí pela disponibilidade de participar. Aí, aos representantes que estão aqui da sociedade civil, que queiram continuar participando da reunião, fiquem à vontade. Nós vamos partir agora para uma coisa que é mais do rito do próprio Conselho, que é a aprovação da ata e a discussão de algumas coisas regimentais, né, que inclusive uma parte já foi deslocada. E aí, se vocês quiserem abandonar a reunião, pode ficar à vontade. Tá bom? Aí nós que somos do Conselho é que vamos continuar, porque temos que cumprir aqui essa tarefa. Tá bom? Então, eu vou passar para a leitura da ata. Indira, se você se sentir à vontade e quiser ler, que você lê muito bem, senão eu posso fazer a leitura, eu me preparo aqui, tá? Obrigada, João. Eu posso fazer... A princípio, né, aproveitando o comentário que você já abriu sobre a minha participação como secretária, eu estou aqui realmente com uma demanda familiar que está me tomando um tempo realmente considerável. Como o Newton hoje não está na reunião presente, isso também dificultaria, mesmo com a reunião gravada, talvez ele fazer o relato. Eu posso fazer o registro dessa reunião e a gente deixa para fazer essa alteração na próxima reunião ordinária, para que a gente também não perca esse tempo. Só vou pedir uma ajudinha para Rosali e para Renata de pegar o registro de quem está aí presencialmente, para poder constar também na próxima ata. Tá, Indira, na verdade, como membro do conselho, só está eu e a Renata, e tem os convidados, que é o Renato, o Fernando, tinha o outro rapaz que ele teve que sair, o João Pedro também não estava, então acho que pode estar registrando. Ele saiu agora há pouco, mas importante pegar os nomes completos deles para constar na ata, viu, Rosali? Gente, vou pegar aqui e já mando no chat, tá bom? Tá. Tá ótimo. Pode colocar, por favor. O pessoal que está participando ainda, aqui o Antônio e tudo mais, se quiser colocar o nome completo aqui no chat para a gente constar da ata que vocês participaram dessa reunião, a gente agradece, porque aí a gente põe lá, tá bom? É um documento que vai constar essa reunião que foi discutida, a pauta, a apresentação do Túlio e tudo mais. E a gente consta que vocês participaram, tá? Obrigada. Eu vou aqui fazer, então, a leitura da ata. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Bom.
Bom, aos 24 dias de fevereiro de 2022, às 14 horas, por meio do aplicativo Google Meet e também com alguns membros presencialmente na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sendo então em formato híbrido, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Francisco Morato. Estiveram presentes os conselheiros João Matias Santos, Ivanete Maria de Oliveira Costa, Indira Pérez de Aragão Silva, Renata Patrícia Alves Silva, Nilson Serasa Ferreira e Rosali Teixeira de Jesus e Sr. Anderval Roberto Cardoso, esse último representando o conselheiro Gabriel da Sabesp. O presidente João Matias Santos iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes e deu abertura à pauta. Apontado pela senhora Rosali Teixeira de Jesus, que a pauta em questão não foi publicada na imprensa oficial até o presente momento, devido a problemas técnicos, de modo que a mesma fez a leitura na íntegra de todos os tópicos a serem abordados nesta reunião, ficando assim registrado. O primeiro tópico, realizada a leitura na íntegra da ata da reunião ocorrida no dia 27 de janeiro de 2022, ao qual foi observado pela senhora Rosali a necessidade de uma informação complementar no registro do item 6 da ata, onde deveria constar a identificação do conselheiro que solicitou durante a reunião em questão informações sobre o andamento do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, o senhor João Matias, tendo sido respondido por ela que tais informações devem ser solicitadas por protocolo. Feita a correção e a ata encaminhada para publicação oficial. Devolutiva e acompanhamento dos protocolos. Até o presente momento, não foi feito encaminhamento de novos protocolos, constando então as mesmas informações registradas na ata da 6ª reunião ordinária, ocorrida em 27 de janeiro de 2022. Observado pelo presidente do Conselho, a falta de informações técnicas para que haja um melhor fluxo de informações por parte do poder público na devolutiva dos protocolos, visto que ocorreu a necessidade de interferência por parte do vereador Aguinaldo Vidali para que houvesse resposta do protocolo enviado no dia 30 de dezembro ao poder público, solicitando a participação de representantes da Sabesp e também da Vigilância Sanitária para a primeira reunião extraordinária do Conselho para tratar do tema águas servidas, tendo esta ocorrida no dia 17 de fevereiro de 2022. Câmaras técnicas. Com a palavra, a senhora Renata Patrícia Alves Silva, Secretaria de Educação e vice-presidente do Conselho, membro da Câmara Técnica de Educação Ambiental, comentou a respeito da dificuldade sofrida pelos membros desta Câmara Técnica em manter a regularidade das reuniões devido à disparidade de agenda dentre os seus respectivos membros, sugerindo que as reuniões ocorressem de forma presencial na sede da Prefeitura em horário comercial, imediatamente após a reunião ordinária do Conselho. Ao que foi respondido pela senhora Ivanete, também membro da Câmara Técnica de Educação Ambiental, disse que essa proposta seria inviável devido à impossibilidade de participação dos demais membros, visto que mesmo as reuniões ordinárias ocorrem em formato híbrido. Definido que as reuniões dessa respectiva Câmara deverão ser alinhadas pelos seus integrantes, de acordo com o artigo 12, seção 3 do Regimento Interno do Conselho. Com a palavra, Indira, membro da Câmara Técnica de Proteção Animal, expôs e fez a leitura do protocolo elaborado para solicitar ao poder público informações a respeito do serviço de recolha dos animais de grande porte no município, devendo ser encaminhado à Superintendência da Saúde e Vigilância Sanitária. Reforçado pelo presidente do Conselho, Sr. João Matias, a necessidade de mais transparência e objetividade nas informações por parte do poder público aos munícipes, para que a população tenha mais assertividade ao buscar atendimento nos órgãos públicos para sanar alguma necessidade. Taxa do lixo. Com a palavra, o presidente, Sr. João Matias, comentou sobre a taxa do lixo que foi implementada em Francisco Morato, sob a Lei Municipal Complementar 345, de 14 de julho de 2021,
amparada pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, regulamentando e instituindo a taxa de manejo de resíduos sólidos. A cobrança da taxa começou a ser aplicada aos munícipes a partir de janeiro de 2022, vinculada à conta de água, sendo calculado um percentual sobre a média de consumo. Porém, foi constatada a cobrança de taxas acima do esperado, ao que a administração municipal reconheceu o erro de cálculo e afirmou que seriam efetivados os reembolsos necessários aos munícipes prejudicados, restando saber se o ressarcimento seria realizado de forma automática a todos os afetados ou se somente os munícipes que identificaram e reclamaram o erro. Em aberto também saber quais foram os estudos realizados pela Prefeitura antes da implementação da respectiva legislação. Registrado pela senhora Rosali que não houve participação da Coordenadoria do Meio Ambiente no estudo do projeto de lei, tampouco do Conselho, que na época ainda não havia sido constituído. Sugerido que haja uma reunião específica sobre essa temática, com a participação do Poder Executivo e Legislativo. Animais de grande porte, já tratado no item 3 da pauta. Outros assuntos, comentado pelo presidente do Conselho, Sr. João Matias, a necessidade da elaboração de um plano de trabalho oficial do Conselho. Sugerido pela senhora Indira que sejam listados os objetivos a serem atingidos pelo Conselho para nortear a construção do plano de trabalho, com a contribuição das câmaras técnicas, sendo necessária uma reunião específica para essa temática. Comunicações da Coordenadoria. Comunicado pela senhora Rosali que encontra-se em planejamento uma atividade em comemoração ao Dia Mundial da Água, a ocorrer no dia 22 de março, e questionado também pela senhora Rosali se haveria obrigatoriedade de participação dos conselhos nas câmaras técnicas, ao que foi respondido que o regimento interno do Conselho não prevê a participação obrigatória, mas sim voluntária. Ressaltado pela senhora Indira a importância da participação dos membros do poder público nas câmaras para que haja mais efetividade no andamento das mesmas. A senhora Rosali colocou-se à disposição para uma reunião com a finalidade de explanar a respeito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável trabalhados no município, as ODS. Nada mais a informar, eu dou por encerrado o registro dessa reunião. Oi, Indira, da minha parte está perfeito, então colocamos em regime de votação. Se alguém tiver algum adendo a fazer a essa ata, né, que fica à vontade então para colocar. Eu creio que os itens foram muito bem contemplados, inclusive a questão da taxa do lixo, né, que aí eu gostaria de fazer essa fala, porque eu conversando com um advogado, ele me disse o seguinte, né, para vocês entenderem, né, eu sei que na nossa pauta ficou para outro momento, mas eu gostaria de falar isso nesse momento até para alertar a todos, né, que essa instituição, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, né, e os conselhos de uma maneira geral, elas podem ser arroladas pelo Ministério Público, certo? Como corréus, né? Junto com a Prefeitura em qualquer questionamento que seja feito. E isso é uma prática judiciária que tem sido feita. Então, o advogado me alertou com relação a isso. Então, questões que eu tenho chamado a atenção, não exigido, mas chamamos a atenção de que existe um fluxo de informação, né? Agora criaram o organograma da Prefeitura, tudo mais. Eu creio que essa questão da dificuldade da comunicação, ela vai ser resolvida à medida que as pessoas entenderem esse organograma, ou ele for simplificado numa comunicação para que os munícipes e até os próprios funcionários e as instituições dentro da Prefeitura compreendam os fluxos de informações e reportagem dentro da Prefeitura, né? Mas eu gostaria de deixar pontuado isso, né, que nós, né, representantes da sociedade civil ou até mesmo do poder público como funcionários públicos, na eventualidade de haver um questionamento sobre coisas que competem a esse conselho discutir e que não discutiu ou não se apontou algum erro, né, na possibilidade de apontá-lo, nós podemos, né, e seremos, né, arrolados como corréus juntamente com a Prefeitura por conta de alguma situação, tá? Então isso foi me alertado, né? O sujeito que falou é um advogado, ele foi secretário de Meio Ambiente durante muitas vezes, então eu creio que ele tem absoluta razão no que ele está dizendo em fazer esse alerta, tá?
Com relação à continuação da nossa pauta, então nós transferimos, né, essa questão. Aí eu gostaria de, não vou falar agora, se alguém gostaria de colocar algum adendo na ata, ou nós aprovamos ela como está. Então, de novo, né? Se ninguém coloca nenhum adendo, então está aprovada a ata. Tudo bem? Então, aprovada a ata da 7ª reunião do Conselho do Meio Ambiente de Francisco Morato, que aconteceu em 24 de fevereiro de 2022, certo? Eu só vou abrir a pauta para a gente poder acompanhar. Eu tinha deixado ela aberta e acabar no fim eu fechei aqui no meio das coisas aqui. Deixa eu ver. Eu coloquei no chat, João. Você colocou a pauta? Eu coloquei agora. Tá. Então, que era a aprovação, nós conseguimos fazer. A apresentação do representante, que foi muito bem feita, né? Aqui, nesse item outros assuntos, eu queria aproveitar aqui 5 minutos, pelo menos, para colocar aqui, falar sobre esse organograma e a perca que nós temos aqui. A Rosali também acho que está ciente, né? Que o Tom, que era suplente do... como é que é o nome dele? Do Anderson, né? Os dois mudaram de ambiente, né? Dentro do organograma da prefeitura, eles agora estão dentro de uma estrutura que não compete a eles estar nesse conselho, certo? Eu olhei lá na designação... Correto, presidente. Aí acho que vamos ter que... O senhor vai enviar um documento para a Secretaria Social para pedir a inclusão de 2 novos. Isso, então... Eles já devem estar resolvendo isso, mas só para a gente estar formalizando, seria importante o conselho estar solicitando. Isso. Então eu vou estar encaminhando isso, né, para a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, aí para eles providenciarem 2 pessoas para estarem tomando parte da nossa reunião, né? Nesses quesitos aí. E aí eu creio que, vencida essa pauta, né, e aí pensando numa possibilidade de, em outro momento, acionar, certo? Independentemente aqui, quem está dentro da estrutura, que permanece dentro do governo, ou quem ficar dentro dessa estrutura do Conselho do Meio Ambiente, eu creio que dentro da vigência ainda desse Conselho, nós conseguimos trazer o pessoal do núcleo para discutir. E se vocês verem, certo, assim, porque, vamos dizer assim, a minha cabeça se ocupa de algumas coisas, mas eu não dou conta de tudo, né? E também nem quero, porque não tenho essa pretensão. Mas se vocês verem alguma possibilidade ou a necessidade de a gente oficiar, por exemplo, porque nós já tivemos aqui, pela Comissão do Meio Ambiente da Câmara, certo? Então nós já chamamos a CETESB e já conversamos com ela. Se houver e até sobre o SIGOR, acho que nós chegamos a trazer... Não, eu acabei trazendo para a reunião do Conselho, mas não houve a conversa no Conselho com a CETESB. Se vocês verem a necessidade de chamar algum órgão, algum esclarecimento, alguma coisa que a gente possa estabelecer, uma conversa preliminar e depois um convênio, que aí a gente sobe dentro da instituição para poder fazer, vocês podem sugerir a qualquer momento. Eu estou aberto a isso sem nenhum problema, tá? Então, eu procurei para ver qual era o núcleo que fazia essa pesquisa. Eu não tenho conhecimento, né, tanto que vocês viram o Túlio, eu não conheço ele pessoalmente. E nem mesmo jamais estive Eu passei por dentro da universidade em São Carlos, mas como aluno, isso lá na década de 90, e não conheço ninguém lá. Como é que eu fiz para a gente poder entender a força, né, de quem está dentro da estrutura, né? Então, institucionalmente, eu mandei para eles um pedido para que eles direcionassem alguém que pudesse olhar para o nosso município, ver as demandas e as necessidades que nós temos. Eu creio que ele foi muito assertivo nessa questão, apesar de ter abrido um pouco as informações, ele trouxe informações bastante pontuais que dizem respeito à nossa dinâmica, inclusive a problemática que eu nem sabia que estaria nessa reunião. Depois o professor Aguinaldo me informou praticamente hoje, né, que houve essa demanda do pessoal de terraplanagem de caçamba. Mas justamente o grupo de resíduos, né, que ele faz parte, traz algumas possibilidades de soluções para essa problemática emblemática que a gente tem em Francisco Morato, né? Então, eu creio que tudo isso tem que ser resolvido com muita inteligência, né? Os empresários, eles têm que entender a questão de que a regularidade da atividade dele vai potencializar o resultado dele.
Eventualmente, pode ser que ele tenha mais obrigações do ponto de vista tributário, de repente, uma coisa um pouco mais, como é que a gente poderia dizer, um pouco mais burocrática, de documentação, de repente ter uma assistência técnica adequada para as movimentações de materiais e de caçambas, mas esse custo, certo, ele vai se pagar porque você continua tendo a possibilidade. E não existe atividade econômica que funcione e perdure se ela não tiver legalidade. Então vai acabar sempre ocorrendo multas, vai ocorrer inviabilidade de processo e tudo mais. Então eu creio que o caminho é esse mesmo, é abrir a conversação, entender quais são os melhores processos e fechar isso, né, do ponto de vista de legislação, de ambientação, de espaço, fazer isso da melhor maneira sustentável, né? Tem que ser uma coisa sustentável mesmo, né? É um serviço, como o menino falou, e está certo, né? Acaba sendo a ponta da cadeia e é necessário. Quando eu fiz a primeira fala sobre resíduo aqui em Francisco Morato, eu tinha essa visão e fiz esse estudo como engenheiro, né? O que acontece? Francisco Morato era uma cidade jovem, certo? Jovem do ponto de vista de construção, né? Hoje está passando já para uma fase de algumas construções, aquelas que existiam lá quando eu comecei a morar há 40, 50, 60, 70 anos, essas construções elas têm que dar lugar à nova, e tudo isso gera resíduo, né? E você não tem como fazer modernizações e tudo mais se não tiver essa legalidade, esse entendimento, tá? Então eu creio que a reunião foi bastante proveitosa. A gente desloca a conversa sobre o papel dos conselheiros, viu, o Indira, aqui, nessa pauta, né? Não está incluído o papel dos conselheiros, que a gente incluiu sim na comunicação geral, tá? Que a Rosali que demandou isso, né? Que a gente conversasse um pouco mais sobre isso, e a gente vai deslocar essa pauta para a próxima reunião. Então nós vamos falar sobre o papel do conselho e dos conselheiros, né? O que está previsto no nosso regimento, o que está previsto, que é nada mais do que o que já está lá na legislação que criou o Conselho. Nós podemos já incluir também na pauta essa questão do fundo do meio ambiente, tá? Que tá em pauta, está em construção. Então, assim, olha, a força do Legislativo Municipal está indo para a Assembleia Legislativa buscar recursos para o meio ambiente aqui na cidade de Francisco Morato, e esses recursos, muitos deles, eles têm que vir, se o fundo não tiver instituído e com a lei que regulamenta, ele vai para qualquer lugar e não vai para o fundo para ser destinado para coisa do meio ambiente. Então a gente precisa fazer isso logo. E assim, como eu disse para o professor Aguinaldo, que isso é discricionário, vamos dizer, se eu estou usando a palavra adequada, é uma competência específica do Executivo Municipal, né, encaminhar o decreto que regulamenta quais são as origens dos dinheiros que vão para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, né? Quem vai fiscalizar já é o Conselho do Meio Ambiente, esse é um papel. Mas é preciso direcionar quais são as verbas e que tipo, né? Na arrecadação municipal, nós podemos, como conselheiros, gerarmos uma demanda de que todo licenciamento ambiental, toda autorização de obra, toda multa aplicada no município por problema ambiental, né? Toda uma série de coisas que envolvem o meio ambiente, se não integralmente, uma parte desse recurso tem que ir para o fundo do meio ambiente, tá? E aí qual que é a questão? E estando no fundo do meio ambiente, as verbas do fundo do meio ambiente, elas são destinadas para situações específicas do meio ambiente, certo? Então não vai sair nenhuma verba do fundo do meio ambiente para, sei lá, para alguma obra de infraestrutura, não, certo? Ela vai sair para projetos que tenham a ver com o meio ambiente, que seja de educação ambiental, que seja, por exemplo, de algum estudo, etc., de pagamento de hora técnica, de deslocamento de pessoas para assuntos que envolvam o meio ambiente. Então, essas questões não estão delimitadas por completo, nem eu mesmo tenho elas bem amalgamadas dentro da minha cabeça, mas eu tenho já esse esclarecimento a priori do que é necessário, certo? Ou de como tem que ser feito, o fluxo de informação que tem que ser feito. Então o fundo foi criado, o Nilson já falou aqui que não tem, e a Rosali também disse, criou-se uma caderneta de poupança que não foi depositado nada. Mas não foi depositado nada por quê? Porque não tem a lei específica que destina, certo? E diz quais são os recursos que tem que entrar dentro desse fundo. Não é isso? A Rosali pode me corrigir se eu estiver enganado, tá? Então, nós temos que criar esse movimento, né, e pensarmos sobre isso. De repente, né, porque chamar alguém da área de finanças, da prefeitura, que possa esclarecer, participar de uma reunião, que possa trazer essas informações para nós. Tá?
Ô, presidente, nosso tempo hoje foi, né, que foi curto, né, na verdade foi aproveitado, né, porque eu fico bem feliz da sociedade civil estar participando, iam confirmar um pessoal, uns moradores que iam estar vindo aqui para ver se resolvia um problema de Sabesp, eu acho que acabou que resolveu sem precisar vir, mas a porta será sempre aberta. Para não se estender muito no tempo, eu tinha bastante coisa para falar, mas aí a gente vai deixar para a próxima reunião, porque é um pouquinho, é extenso, né? Mas cabe-se um debate, então acho que a gente pode deixar para a próxima reunião. O que eu queria colocar aqui é que a partir da próxima reunião eu vou estar publicando na página da prefeitura oficial a data da reunião do nosso conselho, e para quem quiser estar participando presencialmente, está agendando, né? Porque aqui o espaço, de repente, eu deixo aberto, aí chega 30 pessoas, aqui não comporta. Então, vou deixar o telefone do setor de meio ambiente para quem quiser participar presencialmente, tá agendando, porque aí vai ter um limite de pessoas. E acho que a partir de todas as reuniões a gente vai estar divulgando antes da reunião o dia e os horários que vai estar tendo a nossa reunião de conselho, porque é o meio de estar comunicando à sociedade civil o que acontece nas nossas reuniões. Se você for criar uma comunicação oficial dentro da página da prefeitura, aí você pode aproveitar aí você pode se colocar em contato comigo, não tem problema, de colocar também, vamos dizer assim, o canal do conselho, onde eu estou colocando a partir já está lá, né? A partir da nossa terceira reunião, que foi a paria de onde eu assumi essa tarefa de gravar a reunião, elas estão todas lá, tá? Na verdade, assim, deixa eu só explicar, presidente, eu ia entrar nesse mérito, assim, nós da sociedade que representa o poder público, eu falo assim, não é totalmente igual a vocês, porque a gente trabalha aqui dentro, mas assim, eu falo assim, a gente é membro igual vocês. Eu estou explicando porque, assim, às vezes dá a entender da forma que é falada, que parece que a gente consegue resolver as coisas, a gente é praticamente igual a vocês. A única coisa que a gente representa, dependendo do que puder, a gente ajuda, mas eu esclareço que a maioria das demandas a gente tem que mandar como conselho. A gente aprova, se todo mundo está de acordo, tanto da sociedade civil como do poder público, e sempre está documentando e fomentando as nossas cobranças documentalmente. Por quê? Porque, assim, não parece que a gente que não quer fornecer nada, às vezes nem a gente tem acesso a algumas coisas. Então, também o hábito dos quem puder, sociedade civil, o poder público, da gente começar a ter o hábito de ver imprensa oficial quando puder. Antes da reunião, a gente dá uma olhadinha na imprensa oficial, o que está sendo publicado pela prefeitura, porque o que for de interesse nosso do meio ambiente, a gente traz para a reunião, porque a gente mesmo já divulga, né? Porque tem coisas que acontecem, eu não tenho acesso a tudo que acontece. E acho que é importante a gente ter o hábito de começar a ver o que está sendo publicado em imprensa oficial, que são coisas que acontecem realmente dentro da prefeitura, e às vezes muita gente não olha, e a gente pode estar trazendo para o conselho, claro que coisas pertinentes ao meio ambiente, porque a gente já tem uma demanda que a gente normalmente executa. Se a gente começar a trazer pautas que às vezes não vinculam o nosso entendimento, a nossa pauta no momento para a gente dar conta, não que tudo não seja importante, tudo é importante, né? Mas assim, para a gente dar uma conclusão, tipo assim, a gente começou uma ação, que nem vocês trouxeram da gente fazer uma reunião extraordinária sobre os resíduos, acho super importante, porque é uma pauta que a gente precisa convidar mais pessoas e estar dialogando, trocando conhecimentos, é extremamente importante. Então, de momento, eu vou estar fazendo uma divulgação visual. Vou criar uma arte, pedir para a imprensa e criar uma arte e divulgar a reunião e falar do agendamento. Essa parte dos vídeos eu vou ver de que forma eu posso fazer. Você pode simplesmente dizer que as reuniões, colocar assim, as reuniões procura o canal do YouTube do Conselho do Meio Ambiente. Eu vou ver esse endereço direitinho. Nessa mesma arte eu posso estar colocando link do canal que está sendo divulgado. Isso, é isso que eu gostaria. Na verdade, eu entendi que ia ter que ter um lugar na página para mim estar colocando todos os vídeos. Não, é só para dizer que está lá. Não, é uma coisa mais complexa, não sei se eu posso. Não, é só colocar o link. Então, as reuniões estão todas publicadas no canal, tá? Não, mas assim, quando eu pedir para a imprensa fazer a arte, eu vou compartilhar com todos os membros para ver se
se tá legal, se todo mundo gostou, se quer que acrescenta mais alguma coisa, e depois que todos os membros aprovarem, é que eu peço para publicar. Mas bem antes, eu já vou estar vendo isso, porque a gente tem que publicar antes bem antes da nossa reunião, para o pessoal começar a agendar, né? Tá perfeito. Tá bom? E aí a gente deixa para a próxima aí as discussões, nem discussões, né? São trocas de experiências. Eu falo que são trocas de experiências. Vamos pontuar bem a pauta para a próxima reunião, viu, Rosana? Oi? Então, não esquecendo que a gente vai pontuar na pauta, e se tiver mais alguma demanda a gente colocar, lembrando que a gente só tem 2 horas para falar, né? E, inclusive, porque eu também tenho uma reunião logo agora na sequência, ela já está acontecendo a partir das 16, que também vai tratar dos resíduos sólidos de uma maneira geral, pela Associação Comercial de Francisco Morato. Então, em que eu gostaria, inclusive, de convidar aqui, se os representantes aqui das empresas não tomam parte nessa agremiação, que passem a tomar parte, porque também é um fórum, né, de organização da sociedade civil que pode, né, colaborar com eles no que diz respeito a essa demanda que eles têm de legalidade, tá? Então, com essa fala, eu gostaria só para finalizar o que estava lá na ata lá, eu acabei não conseguindo fazer nenhum trabalho voltado, só divulgamos na página da Prefeitura sobre o Dia Mundial da Água. Eu estava falando com o representante da Sabesp que cuidava da arte lá, ele não conseguiu material para mim. E com essa reestruturação, saíram muitas pessoas dos departamentos, então está indo um pouquinho confuso. Mas eu gostaria, hoje nós temos dia 31 de março, amanhã já é abril, eu acho que o Dia Mundial do Meio Ambiente a gente não pode deixar passar em branco. Gostaria, assim, de uma mobilização um pouco maior dos membros do Conselho em trazer, não precisa esperar a reunião, tá, gente? A gente manda e-mail para o presidente lá no e-mail do Conselho, olha, eu acho legal a gente fazer isso, fazer aquilo, fazer alguma coisa em que o Conselho em si represente um trabalho do Dia Mundial do Meio Ambiente. Fora a parte do poder público, que a gente tem que fazer alguma coisa, acho que o Conselho, não precisa ser no dia exatamente, pode ser no sábado, representando o mês do meio ambiente, que eu acho que é super importante a gente, como Conselho, fazer nem que seja pequena uma ação voltada para o mês mundial do meio ambiente, assim, o mês da conscientização, porque o Dia do Meio Ambiente são todos os dias e cada dia está ficando mais complicado. Tá bom? Então, aí eu gostaria de pedir ajuda para todos e dar sugestões, ideias, a gente soma junto com o presidente e a gente faz algum trabalho, pode ser no sábado também, se ficar melhor para todos, para a gente movimentar por que a gente está aqui, por que a gente é um conselho do meio ambiente, mostrar por que a gente está aqui. Uma ação, nem que seja de 2 horas, 3 horas, mas a gente tem que fazer alguma coisa, tá bom? Tá perfeito. Então, eu vou pedir licença, eu vou desligar. Se vocês quiserem discutir alguma coisa, fiquem à vontade. Aí eu vou parar a gravação, também, que está gravando até agora. Né? Vamos finalizar também, que já... Uma ótima tarde para vocês. O Renato quer falar alguma coisinha rapidinho aqui? Tá. Pessoal, qual é o seu nome? Rosali. A Rosali, ela é Eu trabalho no setor de meio ambiente. Ela é do meio ambiente, ela é abaixo do Nilson, que a gente conhece, Frangão. Ela que está representando ele, porque ele não pôde estar aqui. Quase que a gente teve a oportunidade de conversar também, todo mundo, com ele, a respeito dos nossos problemas. Então, assim, eu agradeço.